chefe da Casa Civil diz que Brasil tem energia de sobra e apagão foi motivado por erro técnico. Desenrola Brasil negocia mais de 8 bilhões de reais em dívidas em 4 semanas. E você vai ver também. Em marcha com mulheres agricultoras, o governo anuncia programa de reforma agrária e pacto de prevenção ao feminicídio. Começa a valer hoje o aumento da Petrobras nos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras. China diz que recuperação econômica será tortuosa e que críticas ocidentais são exageradas. E ainda, final da Copa do Mundo Feminina é definida. A única certeza, por enquanto, é que teremos um campeão inédito. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde para você também, Dani. Uma ótima tarde a você, Kleber, e é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. E olha só, o ministro Rui Costa disse que o apagão no país ontem foi motivado por um erro técnico. Ele afirmou ainda que o governo precisa identificar o que aconteceu. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o apagão em 25 estados e no Distrito Federal foi consequência de um erro técnico. Segundo ele, o governo ainda precisa identificar o que de fato motivou o corte na distribuição de energia elétrica. Rui Costa acrescentou que espera que isso possa acontecer o quanto antes, para dar uma resposta à sociedade. Costa disse ainda que o Brasil tem sobra de energia e não há razão para o episódio ocorrido nesta semana. Nós estamos com sobra de energia, os reservatórios estão todos cheios, nós temos hoje um parque eólico solar gerando muita energia, então não há razão nem de oferta nem de demanda para ter tido esse colapso. Foi erro técnico, falha técnica, precisa identificar o que foi que aconteceu e espero que o mais rápido possível nós consigamos dizer à sociedade. O ministro cogitou, eventualmente, se não tiver respostas firmes, solicitar investigação policial sobre esse episódio para esclarecer à sociedade o que levou a esse apagão no Brasil. Já o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência devem investigar se houve dolo no apagão. Silveira oficializou o Ministério da Justiça para que seja encaminhado à Polícia Federal o pedido de instauração de inquérito, para que apure com detalhes o que poderia ter acontecido. O Brasil foi surpreendido ontem com esse apagão que durou quase 6 horas em algumas regiões. Pelos registros, o problema começou às 8 horas e 31 minutos e só terminou oficialmente às 14 horas e 49 minutos. Tempo suficiente aí para causar muitos transtornos aos brasileiros. Algumas estimativas dão conta de que os prejuízos podem chegar, olha só, a 500 milhões de reais. Muito prejuízo, não é mesmo? E muitas perguntas sobre esse episódio ainda estão sem resposta. O governo, como a gente acabou de ver, afirmou que houve um erro técnico que causou o problema. Mas, por outro lado, também foram abertas investigações pela Polícia Federal e pela ABIN para apurar se houve alguma interferência humana, ou seja, se alguém ali fez alguma coisa para causar esse apagão. E esse assunto, que tem gerado bastante polêmica, é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar agora com Alexei Vivan, que é diretor-presidente da ABCE, que é a Associação de Companhias de Energia Elétrica. Boa tarde, Alexei, seja muito bem-vindo. Boa tarde a vocês e a todos os seus ouvintes. E, Alexei, entre todas as versões que foram apresentadas até agora para explicar o apagão, qual, na sua opinião, é a mais provável e por quê? Veja, ainda é cedo para chegar a uma conclusão, né? Nós estamos esperando o ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela gestão, operação de todo o fluxo de energia no setor elétrico, trazer aí o resultado das investigações, né? Muitas causas são possíveis, pode ser que não tenha somente uma causa. O que aconteceu foi que nós tivemos aí um desligamento da conexão do Sistema Interligado Nacional, que traz energia do norte para o sudeste, e quando isso acontece, você tem
uma situação em que cai o consumo, porque não está chegando energia nas residências, nos consumidores. Então, você tem que reduzir a geração de energia, porque senão você tem um desbalanço entre geração e consumo, tem problema de frequência, é muito mais grave. Então, você tem uma operação de um sistema chamado ERAC, que ele faz a proteção do sistema interligado. Então, ele começa a desligar as regiões até que a geração fique igual ao consumo. Então, ele começou a desligar a geração, uma vez que o consumo de energia estava baixo por conta da queda da interligação. E com isso, você teve esse desligamento regional de vários estados, e quando a geração equipara a consumo, ele começa a religar, né? Tem algumas causas, pode ter sido um acidente, pode ter sido problema em alguma subestação, pode ter sido alguma falha de operação, pode ter sido algum superaquecimento. Não dá para saber exatamente quais são as causas possíveis. Não se descarta até, por exemplo, um atentado, não se sabe. É precipitado estabelecer qualquer causa, dizer que foi uma falha, tem que aguardar realmente o que o ONS vai dizer. E como a gente disse anteriormente, o apagão está sendo investigado pela Polícia Federal e também pela ABIN. Uma das suspeitas é de que o problema poderia estar ligado à privatização da Eletrobras. O que o senhor acha dessa versão? Olha, eu acho particularmente muito difícil uma situação dessa, a não ser que nós estivéssemos falando de um atentado, né? O que também não me parece que que seja uma causa provável, apesar de ser possível, acho muito difícil, né? Agora, a privatização em si não tem nenhuma relação, porque a operação do sistema não é feita pela Eletrobras, ele é feito por Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, né? Então, eu não vejo uma ligação direta entre o processo de privatização e esse apagão. Alexei, a estimativa é de que os prejuízos possam chegar a 500 milhões de reais. Alguém que teve algum tipo de dano comprovado pode pedir o ressarcimento? Olha, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela tem uma regra que estabelece como é que o consumidor deve proceder quando ele se sente prejudicado. Ele deve procurar a distribuidora de energia elétrica a qual ele está conectado. Deve apresentar o seu pleito de indenização, a distribuidora vai avaliar. Obviamente, a indenização dependerá da identificação das responsabilidades e de quem é o causador, né? Das causas e das responsabilidades. Então, ele tem que levar até a distribuidora de energia o pleito dele, e a distribuidora vai aguardar a manifestação do ONS, do governo, da ANEEL, para entender quem é o responsável e aí dar uma resposta para esse consumidor. Porque há várias possibilidades. Você tem uma possibilidade de ser considerado um dano sistêmico, em que as responsabilidades são divididas entre os agentes do setor. Você pode atribuir a um único agente. Então, você tem várias possíveis soluções para isso. Agora, o consumidor ele deve endereçar o seu pedido para a distribuidora de energia elétrica a qual ele está conectado. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o Alexei Vivan, ele que é diretor-presidente da ABCE, que é a Associação de Companhias de Energia Elétrica. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado, fico à disposição. Um abraço. Abraço. Até mais. E no encerramento da Marcha das Margaridas, o presidente Lula falou para as mulheres que devem reivindicar sempre as suas necessidades. O tema do evento deste ano é pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. O presidente Lula participou do encerramento da Marcha das Margaridas. O evento de trabalhadoras rurais que reivindicam direitos trabalhistas acontece a cada 4 anos e reúne trabalhadoras rurais de todo o país. A Marcha das Margaridas é um evento em homenagem à agricultora Margarida Maria Alves, assassinada em 1983. Ela presidia o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba, e lutava contra a violência no campo. O tema desta 7ª edição é pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. No encerramento do evento, o presidente Lula destacou os direitos das mulheres e pediu que continuem fazendo suas reivindicações. Não podemos conviver com tantas mulheres sendo agredidas e mortas diariamente dentro de suas casas, como também não é possível achar normal que, exercendo a mesma função, uma mulher ganhe menos que um homem. A mulher não é
e não pode ser tratada como cidadã de segunda categoria. Vocês são protagonistas da história e podem fazer escolhas. Não tenham medo de reivindicar. Não tenham medo de reivindicar. Pode reivindicar, porque nós estamos aqui para atender. E olha só, mais de 8 bilhões de reais em dívidas já foram renegociadas pelos bancos em 4 semanas do programa Desenrola Brasil. O levantamento aponta ainda que 5 milhões de clientes com dívidas bancárias de até R$ 100 conseguiram limpar o nome. A Federação Brasileira de Bancos informou que entre 17 de julho e 11 de agosto, o Desenrola Brasil somou 8 bilhões e 100 milhões de reais em dívidas renegociadas por bancos. Os números dizem respeito à faixa 2 do programa, em que débitos bancários são renegociados por bancos em condições especiais. São incluídas dívidas de clientes com renda superior a 2 salários mínimos e menor do que R$ 20 mil e que não estejam incluídos no cadastro único. Para a Febraban, em setembro, com expansão da faixa 1, a adesão ao programa vai crescer muito. Outro destaque desta fase do programa é a possibilidade de bancos desnegativarem brasileiros com dívidas bancárias de até R$ 100. Segundo a Febraban, até aqui, 5 milhões de clientes tiveram o nome limpo. Ao todo, foram renegociados 1.296.000 contratos, beneficiando 985.000 clientes bancários. A adesão ao programa vai até o dia 31 de dezembro. E a estimativa do governo é que o Desenrola renegocie 50 bilhões de reais em dívidas bancárias até o final do ano. A gasolina e o diesel estão mais caros nas refinarias. O reajuste anunciado pela Petrobras, que começou a valer hoje, é o primeiro desde o fim da política de paridade internacional dos combustíveis em maio. Com o aumento do preço da gasolina para as distribuidoras, o litro que tinha preço médio de R$ 2,52 aumentou 16,3%, o que corresponde a 41 centavos, e sobe para R$ 2,93. Segundo a Petrobras, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da estatal no preço ao consumidor deve ser em média de R$ 2,14 a cada litro vendido na bomba. No ano, a variação acumulada do preço de venda de gasolina da Petrobras para as distribuidoras ainda tem uma redução de 15 centavos por litro. Já o litro do diesel tem um aumento de 25,8% na venda nas refinarias, passando de R$ 3,02 para R$ 3,80, um acréscimo de 78 centavos. Considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel e 12% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras fica em média de R$ 3,34 a cada litro vendido na bomba. Os reajustes dos combustíveis já eram defendidos pelos agentes do mercado há algumas semanas, devido à forte valorização do petróleo no mercado internacional. Segundo a ABICOM, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, o preço da gasolina nos polos da Petrobras está defasado em 90 centavos e o do diesel em R$ 1,18. Esse é o primeiro aumento anunciado pela Petrobras desde a extinção da política de paridade internacional dos combustíveis em maio. Depois dessa decisão, os valores só tiveram quedas. E veja a seguir, China diz que recuperação econômica será tortuosa e que críticas do Ocidente são exageradas. E ainda, final da Copa do Mundo Feminina é definida. A única certeza por enquanto é que teremos um campeão inédito. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 1h18 pelo horário de Brasília. É isso aí, Dani. Muita gente não sabe, olha só, mas São Paulo é a cidade com o maior número de padarias do mundo. Você sabe bem disso, né, Dani? Você gosta Tem uma a cada esquina e uma delícia.
Adoro. O problema é que se sobram clientes como a Dani, falta mão de obra especializada, não é mesmo? Pois é, mais de 10 mil vagas estão abertas só aqui na Grande São Paulo. E para diminuir esse déficit, uma fundação da capital paulista capacita jovens para trabalhar como padeiros e também como confeiteiros. Vamos conferir juntos na reportagem do Leonardo Félix. Assim como uma massa de pão ou de bolo, o sonho desses jovens cresce com uma ação que propõe transformação pela educação profissional, empregabilidade e geração de renda. Segundo o Sindicato dos Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo, Sampa Pão, atualmente existem cerca de 87 mil padarias no Brasil, 22 mil no estado. Somente a capital conta com mais de 6 mil padarias, um recorde mundial. Os estabelecimentos paulistas faturam por ano 40 bilhões de reais e geram 330 mil empregos diretos e 560 mil indiretos. Para aproveitar essa oportunidade e atender a demanda de mão de obra do setor, uma empresa multinacional do ramo alimentício criou um projeto de inclusão social. A fundação, localizada na zona oeste da capital paulista, oferece um curso de panificação e confeitaria que garante emprego nas padarias para jovens de 18 a 29 anos que moram na periferia da cidade. Esse é o caso da Luísa e do Luiz Henrique, que moram na zona leste da capital e enxergam no projeto de grão em pão uma chance de mudar de vida. Meu maior sonho é fazer um intercâmbio. Eu quero muito aprender também outras culinárias de lá fora, fazer outras confeitarias de lá fora. Então, quero muita experiência aqui, quero trabalhar muito aqui e depois ir para fora. Sempre vi as padarias, quero fazer isso, é algo que eu quero fazer na minha vida. Fazer aqueles pães e bolos bonitos e entregar para as pessoas. Porque, querendo ou não, a comida é algo que é necessário na nossa vida e traz felicidade e união. A iniciativa visa dar oportunidade para jovens que estão entre a faixa etária mais desempregada no Brasil. De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego, 5 milhões e 200 mil jovens de 14 a 24 anos no país estão desocupados, o que corresponde a 55% da população nesta faixa etária. Além disso, o de grão em pão busca formar força de trabalho qualificada em um mercado carente de profissionais. O projeto de grão em pão ele começou no ano passado de uma forma piloto, até para a gente ver o que funcionava ou o que não funcionava. Nós estamos indo para a segunda turma que está sendo formada aqui em São Paulo e ainda teremos mais 3 turmas esse ano. Mais uma no estado de São Paulo, uma em Recife e uma no Rio de Janeiro. Ao todo, este ano, 62 jovens serão formados. Os jovens participantes do De Grão em Pão recebem durante os 5 meses de curso auxílio para transporte e alimentação, além de todo o material necessário para as aulas técnicas, ministradas por chefes de cozinha. Normalmente, a capacitação profissional representa a chance de ingresso no primeiro emprego. Ele é um curso que ele está muito atento às questões de inclusão social, então a gente está muito atenção à questão da mulher, a questão do negro, pessoas com deficiência, pessoas em situação de refúgio, para que de fato você consiga oportunizar uma inserção social para pessoas que estão em busca muitas vezes do primeiro emprego ou estão desempregadas em busca do emprego. E a gente trabalha isso muito atento às cadeias aonde a empresa atua. Há oportunidades também para imigrantes, como Rodolfo, que veio do Haiti e sonha com uma vida melhor para ele e toda a família. Tenho 25 anos, moro na Zona Sul, Diadema, e eu estou aqui há 7 meses. Eu decidi vir para cá e correr atrás dos meus sonhos. Eu vou entrar no mercado do trabalho, eu vou correr atrás, conhecer mais coisas no mercado, porque eu nunca trabalhei na minha vida e eu acho que é isso. Quem sabe mais para frente conquistar, abrir uma coisa aqui. Há também aqueles que querem transformar a sociedade. Ellen está se formando e quer levar o conhecimento que adquiriu no curso para incentivar e formar mulheres na comunidade onde mora. Eu vou motivar as mulheres que a gente atende lá na comunidade para aprender a mexer com a farinha e gerar um pão, como que se faz um pão, como que faz um bolo, para vender. Então, isso estou muito motivada para ensinar elas o que eu fiz aqui no curso,
com a galera, eu vou ensinar para nossas famílias. Então, muito feliz, muito grata, muito gratidão o que a gente aprendeu aqui. Vamos agora com os destaques internacionais. A China afirmou nesta quarta-feira que a recuperação econômica pós-pandemia será tortuosa e as críticas ocidentais são exageradas e que o tempo vai mostrar o quanto os críticos estão equivocados. A fala do porta-voz chinês acontece diante de um crescimento abaixo do esperado. Vamos ouvir o que ele disse. Após a transição suave da prevenção e controle da epidemia, a recuperação econômica da China é semelhante a uma onda e um processo tortuoso que inevitavelmente enfrentará dificuldades. Mas nunca nos esquivamos dos problemas, tomamos medidas proativas para resolvê-los e os resultados foram ou estão sendo vistos. A declaração foi feita depois da divulgação de uma série de indicadores que aumentaram os temores sobre a recuperação da economia chinesa e do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmar que os crescentes problemas do país constituem uma bomba relógio. Os últimos indicadores publicados mostram que a China pode enfrentar dificuldades para alcançar a meta de crescimento de 5% este ano, depois que o ritmo de expansão entre o primeiro e segundo trimestres foi de apenas 0,8%. Outros indicadores, como as vendas no varejo, também mostraram sinais de fragilidade e a taxa de desemprego entre os jovens de 16 a 24 anos atingiu o recorde de 20%. O Mundial Feminino está chegando ao fim. Hoje foram conhecidas as duas seleções que vão decidir o título. É isso aí, Dani. Infelizmente, como a gente já sabia há muito tempo, o Brasil não vai estar nessa disputa. Mas a promessa é de que a final será bastante disputada, bastante equilibrada. E a única certeza que nós temos é que será uma campeã inédita, né, Dani? Vamos ver? Vamos. A primeira seleção a conquistar a vaga foi a Espanha, com direito a segundo tempo eletrizante. O primeiro gol da partida só saiu aos 36 minutos da segunda etapa pela jovem jogadora de 19 anos, Paraluelho. O gol parecia que consagraria a classificação, mas Blomqvist entrou e marcou o gol de empate sueco 7 minutos depois. Porém, a alegria da Suécia só durou 2 minutos. Aos 44 do segundo tempo, Olga Carmona marcou um gol em jogada de escanteio. Pela primeira vez, a Espanha chegou na final do Mundial Feminino, assim como a Inglaterra, que venceu a anfitriã Austrália por 3-1 com um público de quase 76 mil pessoas. No primeiro tempo, Tune abriu o placar para a Inglaterra. Na segunda etapa, as inglesas viram a Austrália reagir com a craque Sanquer. As australianas pressionaram, mas tomaram um gol de Lauren Hemp em um erro defensivo. Após isso, ficou mais fácil para a Inglaterra, que ampliou o placar no finalzinho da partida com Alessia Russo. A grande final será no domingo, às 7 horas da manhã no horário de Brasília, em uma disputa inédita, já que nenhuma das seleções chegou em uma final do Mundial antes. Bom, é isso aí, e que vença a melhor seleção, né, Dani? Pois é, né? Já que não estamos mais torcendo para o Brasil, a gente joga aí nossa torcida. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.